dia! Continuando nossa aula, então, sobre a formação e as características principais do Império Persa. Vamos lá, então? Esse conteúdo, ele não tem na apostila de vocês. Então, a Pro vai estar mandando para vocês um textinho de apoio para vocês estarem lendo. E a Pro vai estar explicando aqui também as principais características desse Império Persa, que foi tão importante, né? A vitória do Alexandre o Grande, que nós vimos, sobre esse povo, tá? É muito importante, por quê? Vamos colocar aqui como seria a organização desse Império Persa. A Pro dividiu aqui em 8 categorias sobre o que chamou a atenção do Alexandre ao conquistar esse império, correto? Vamos lá, então, a primeira coisa, construção de estradas. Amores, o Império Persa construiu muitas estradas e isso facilitava muito a locomoção das pessoas de uma cidade para outra. Lembrando que naquela época não tinha carro, né? As pessoas faziam o quê? Ou o trajeto a pé, ou de cavalo, ou de carroça, ou seja, carruagem, essas outras coisas. Só que, tipo assim, teria que ter estradas boas para eles se locomoverem rapidamente. E o Império Persa, onde eles, né, tomavam conta, eles construíam estradas. E o Alexandre vai levar isso depois também para o império que ele vai formar. Ele vai construir muitas estradas. E isso vai facilitar muito a vida das pessoas. Outro ponto importante sobre o Império Persa, parece meio bobo pra gente, mas não é não. São o que a gente chama de correio. Por que correio, meus amores? A cada 25 quilômetros das estradas havia como se fosse um posto de correio. Ou seja, o cara, o mensageiro, vinha, pegava lá uma mensagem do rei, andava 25 quilômetros, entregava essa mensagem para uma outra pessoa que estava lá no outro posto. Essa outra pessoa caminhava mais um tanto até chegar na cidade que destinava. Com isso, tá, a locomoção era muito mais rápida, porque imagina, vamos supor vocês, um único mensageiro percorrer mais de 100 km para entregar uma mensagem. Ele vai demorar mais, porque ele vai estar cansado. Então, eles criam essa estratégia. Isso, a gente está na antiguidade. Isso, meus amores, é muito avançado para a época deles. Construiu como se fosse um posto de correio a cada 25 quilômetros, com mensageiros parados ali para locomover e entregar os recados mais rapidamente. Outro ponto importante que os persas tinham, eles dividiam as suas províncias, as terras que eles conquistavam, a gente chama de satrápia, tá? Então, como se fossem os nossos estados. O nome é difícil, mas como se fossem os nossos estados, atualmente. Então, cada satrapa, vamos dizer assim, havia o que a gente chama de satrapa, que era como se fosse o prefeito daquele local. Esse cara ali ficava governando em nome do rei da Pérsia, correto? Mas o rei não era bobo. Além de ter o prefeito governando, ele colocava em cada satrápia, vamos dizer assim, uma pessoa como se fosse seu espião. Essa pessoa era chamada de olhos e ouvidos do rei. Então, tudo que acontecia naquela cidade chegava ao alcance do rei persa. Ou seja, então, tudo que acontecia ali, ele ficava sabendo. Então, olha lá, satrápia é a divisão do território do cara, ok? Satrapa é o cara que está governando, é como se fosse o prefeito. E além disso, vai ter os espiões, que são os olhos e os ouvidos do rei. Tudo que acontece ali, o cara vai estar de olho. Outro ponto importante do Império Persa é a padronização da moeda. Essa moeda vai chamar Dário, em homenagem ao rei dos imperadores persas, que é Dário. Por que padronizar a moeda? Pensem em vocês, isso é muito avançado para a época deles. E o Alexandre vai seguir isso também. Por que é avançado para a época? Olha bem, meus amores, pensem em vocês, o Império Persa é um império grandioso, vamos dizer assim, tá? E você fazer com que todo aquele império persa use uma única moeda. Naquela época não era comum o uso de moedas, né? Então ele consegue padronizar para todo o Império Persa usar uma única moeda, que era o darico. Ou seja, uma organização muito avançada para a época que eles estavam vivendo. Outro ponto importante aqui para eles é o que a gente chama de teocracia. O que é teocracia? Teo, né, vem de Deus, cracia, de democracia. O rei, nesse período, ele era visto como se fosse, tipo assim, Deus no céu e o rei na terra. O rei, ele era visto como um mensageiro, então as ordens daquele rei não poderiam ser discutidas, não poderiam, vamos dizer assim, ser questionadas. O rei era visto como um ser, uma figura divina, tá? Então isso acontecia muito na Pérsia, ou seja, as pessoas não criticavam os imperadores. Por quê? Porque acreditavam que ele era como se fosse essa teoria divina, ok? Outro ponto importante sobre aqui, que a gente vai falar sobre a Pérsia, é sobre a sociedade estamental. O nome é um pouquinho
Gabi? Sociedade estamental é a sociedade dividida em classes, igual a gente tem nos dias de hoje. Só que lá na Pérsia era um pouquinho diferente. Então a sociedade é dividida em classe, vamos dizer assim, os nobres, os camponeses e os escravizados, vamos dizer assim. E as pessoas não conseguiam muita mobilidade entre uma classe e outra, tá? Então isso é uma coisa que prejudicava um pouquinho lá no Império Persa, essa divisão da sociedade. Outro ponto importante aqui, é muito diferente pra gente, é a religião dos persas. Os persas, eles seguem uma religião chamada de Zoroatrismo. O que é isso, professora Gabi? Zoroatrismo vai seguir as ideias do Zoroastra. O que prega essa teoria? Ela prega o dualismo, é uma disputa entre o bem e o mal. Então a professora colocou aqui, ó, Zoroatrismo, dualismo. É uma disputa entre as forças do bem e as forças do mal. Segundo essa teoria, a gente está sempre nessa constante luta entre o bem e entre o mal. Então o mal teria uma força do mal, chamava-se Arimã, e a força do bem chamava-se Aura Mazda. Então eles acreditavam muito nisso, nessa dualidade entre o bem e o mal o tempo todo, correto? Vocês nunca viram, às vezes, nos desenhos, quando aparece lá o personagem pensando em alguma coisa, de um lado aparece como se fosse um anjinho e do outro lá o capetinho, ele fica lá na cabeça da pessoa falando aquilo? É a mesma coisa, os persas pensavam dessa forma, que havia no planeta essa dualidade. Essa religião, o zoroatrismo, ela existe até os dias de hoje, é uma religião muito antiga, tá? Só que ela existe até os dias de hoje, correto? Outro ponto importante sobre os povos persas, que nós vamos falar aqui agora um pouquinho, é sobre a questão de como eles viviam. Já que o solo era seco, montanhoso, então eles não praticavam muita agricultura. Não, eles não praticavam quase agricultura. Só que eles se dedicavam muito em artesanato, e isso a gente traz com a gente até os dias de hoje. Os persas, eles desenvolvem aquele artesanato de alto relevo, onde você passa a mão nas peças e você sente, né, o alto relevo. Isso aqui faz parte muito da cultura persa, e isso existe até os dias de hoje, ok? Outro ponto importante é o comércio. Como eles não conseguem plantar, então eles têm que comprar de outros locais. Então eles vão desenvolver um comércio muito intenso. E essas vão ser as duas principais atividades econômicas do Império Persa: o artesanato e o comércio, ok? Essas daqui são as principais características do Império Persa. E isso chama muita atenção do Alexandre o Grande. Tanto que algumas dessas organizações ele vai tomar para ele quando ele começar a manter o seu império. Ele vai seguir muito disso aqui que os persas faziam, por ele admirar muitos persas. Alexandre admirava muitos gregos, correto? A gente já viu sobre isso. E ele também vai admirar muito da cultura dos persas. Lembrando que, né, o Alexandre o Grande vence o Império Persa a partir da Batalha de Gaugamelo, tá? E aí ele vai adotar parte dos costumes dos persas para ele. Okay? Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre quando o Alexandre consegue formar o seu império, como que ele vai governar, quais são as principais características do seu governo. Até a nossa próxima aula.